Então, às vezes, ele já deu, né? Já deu qual é o que tu tá interessado. Mas, Nossa, às mas vezes, não. essa fórmula é uma mistura do Z da normal com o do T de student, né? Mais ou menos. É que o Z Esse da raiz normal... dele não tá na normal. É que no Z da normal, né? O que acontece? Lá a gente já tem o N. Bem, o N não importa. A gente já sabe que o N é grande o suficiente para não importar, vamos dizer assim. Ok? A ideia é essa. Agora aqui, né, aqui tem o N, né? Aqui a única diferença é que tem esse N dividindo, né? Aqui o N vai importar. Por quê? Porque a gente está fazendo estimativas baseadas numa amostra, certo? Então o tamanho da amostra importa. Porque uma estimativa é sempre algo baseado numa amostra, para tentar buscar um valor, buscar alguma resposta sobre uma população. Não é isso que a gente faz quando está, por exemplo, fazendo uma pesquisa de candidato? A gente pega uma amostra, Uhum. né? E vai, né? Então, por isso que aqui a quantidade de termos do teu estudo importa um pouco mais do que nos anteriores, mas nada impedia de usar também isso lá no estudo anterior, tá? Poderia usar. Só, sei lá, normalmente não usam, mas poderia. Então, beleza. Daí tá vindo com blá 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 aqui, o importante tá aqui, ó. Muito bem. Essa formulinha. Você já conhece esse cara, é a média. E então ele tá te dizendo aqui para um determinado intervalo de confiança. O que é esse 1 menos alfa aqui, né? É o teu intervalo de confiança. Na verdade, o alfa em si é o nível de significância, que sempre está relacionado com o intervalo de confiança com 1, ou seja, 100% menos nível de significância. Então, quando você fala que você quer um intervalo de confiança de 95%, por exemplo, o seu nível de significância é 5%. Então, você pode ver esses termos, né, no que você estiver estudando. Então, ficar atenta, né? Nível de significância é uma coisa, intervalo de confiança é outra coisa. Beleza? Então, a ideia... Vamos começar, porque eu ainda tô entendendo essa fórmula aqui. Tô chegando nela, tô escrevendo para ver se eu entendo. Só nomes por enquanto, eu já vou te explicando a fórmula aqui. Esse lado é só para você entender que você está buscando, né, assim, matematicamente, uma determinada área do gráfico. Vamos lembrar que probabilidade está sempre associada com a área do gráfico. A área do gráfico, então, vai estar limitada, né, por esse valor mínimo aqui, que está com sinal de menos, e o valor máximo aqui do lado direito, está com sinal de mais. Veja que eles estão, né, à esquerda e à direita da média. Mi você já conhece, é a média. Agora, quem são esses termos, né? Esse cara, apesar de ele estar usando uma letra diferente, ele continua sendo a média, ou seja, continua sendo Mi. Vou botar uma letra diferente. E aqui é menos, né? Z alfa sobre 2. O que é esse Z aqui? Z é o Z que você já conhece, né? É o Z daquela tabela da distribuição normal. Só que esse Z, então, ele vai estar sempre associado com o intervalo de confiança que você quer. Se você quer um intervalo de confiança de 95%, então você vai ter que ir lá naquelas tabelas que eu te enviei e procurar qual é o Z para que tu tenhas 95% da área. Ok? A ideia é essa. Lembra que a gente verificava isso naquelas tabelas? Vou mostrar aqui uma tabela, por exemplo. Aqui, ó. Então, aqui, por exemplo, digamos que eu acumule 95%, ou seja, a parte branca, a parte que sobra, seja só 5%. Então, eu estou falando desse cara aqui, ó. Não tem exatamente o 95%, mas tem o 94,9% e o 95,1%. Então, vamos dizer assim, o 95% seria a média desses dois caras, né? Então, seria 1,645. 1,645 seria o Z associado com 95%. Beleza? Lembrando que Z é sempre os valores que você tira da coluninha aqui, né? Primeira coluna. E depois busca, né? As outras colunas aqui nos valores que você está associando. Beleza? Na aula Hum. passada, o que a gente fez foi encontrar valores de Z fazendo a conta. Z igual a x menos a média dividido por sigma.
beleza? Fazíamos a conta, achávamos lá o nosso Z, 1 ponto qualquer coisa, daí a gente vinha aqui no 1 ponto qualquer coisa e achava o valor da área que nos era interessante. Nós encontrávamos a probabilidade assim na outra aula. Você pode abrir os arquivos aí da outra aula e ver isso. A Uhum. gente fazia a conta do Z, veja só aqui, eu abri para você aqui. Fazíamos a conta do Z, e essa conta do Z, uma vez que nós tínhamos esse valor, nós íamos lá na tabela e buscávamos a área associada a este valor de Z. Ok. Agora nós estamos fazendo o contrário. Vamos olhar para esse gráfico mesmo aqui. Digamos que a gente queira pegar os 95% dos dados mais prováveis. Então a gente está cortando a parte inferior, menos provável, a parte superior, menos provável. Esse corte vai ter que fazer sobrar nessas áreas inferiores e superiores aqui um total de 5%, para que a área rosa meça 95%. Pelo menos baseado nesse exercício aqui, que está falando de 95%, né? Só um exemplo. Só um exemplo. Ok? Então, em outras palavras, você já tem a área. Você já sabe que a área que você quer é 95%. Então, a gente faz a engenharia reversa. A gente, sabendo a área, ou seja, sabendo o número de dentro que a gente quer, encontra então os valores de Z. O valor de Z, né? O valor de Z. Para que eu coloque ele aqui. Então, daí eu vou conseguir construir o meu intervalo de 95% de confiança. Tipo aquele exemplo do salgadinho que eu te dei. Ok? Eu tenho lá a minha média, mas tenho o para mais e para menos, como numa pesquisa eleitoral. Então, digamos que eu queira 95% de confiança. Então, eu vou pegar o Z lá da tabela, 95%. Esse negócio de ver na tabela a gente vai ver com mais detalhes quando for fazer o exemplo. E que é sigma? Desvio padrão. E N é o tamanho da amostra. Então, são valores que ele provavelmente vai te dar, né? Daí você joga na fórmula e pronto. Tanto para mais quanto para menos. Muito bem. A ideia por cima é isso. Agora, vamos ver um exemplinho. Blá, 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 RH. Aproximadamente constante 3 minutos. Desvio padrão, 3 minutos. Quando a tarefa sempre, amostra aleatória de execução, 50 dessas novas tarefas forneceu o valor médio de 15. Então, olha só, temos o N, foram 50 medidas, e essas 50 medidas te deram uma média de 15 minutos. Desvio padrão 3, ou seja, sigma 3, mi 15, N 50. Determina intervalo de confiança de 95%. Beleza, nessa minha pesquisa aqui, eu preciso de, no máximo, 95% de certeza da minha resposta. Então, maravilha. Deixa eu ler de novo com calma. Desculpa, eu tô com um pouco de dor hoje, eu tô meio zonza. Beleza, lê aí. Ok, acho que agora foi. Beleza. Agora, né, que nós temos isso, podemos continuar. Então, tá aí, né? Ele já indicou neste esqueminha, né, quem é o Mi, quem é o Sigma, quem é o N, né? Veja a fórmula aqui. Ele escreve desse jeito, porque tem muitos softwares que só aceitam desse jeito, né? Ou melhor, tipo o R, quando você vai usar o R, softwares assim, né? Eles acabam, você simplesmente escreve N, Excel também é assim. Você coloca lá a função e coloca exatamente nas posições certas as medidas, ele já vai te dando a resposta. Muito bem, mas aqui vamos fazer na mão. Então, nós já entendemos que a nossa média é 15, o nosso desvio padrão é 3 e o nosso N é 50. Agora, quem que é esse 1,96 aqui? Né? Veja só. Ele pediu 95% de confiança. Ok? A fórmula, ela mostra que alfa sobre 2, ou seja, o nível de significância que eu falei para ti, que era 5%, agora está aqui, ó, 5 sobre 2, 2,5. Por que 2,5, né? Se a gente quer
95%, ou seja, 5% de nível de significância. De novo, por causa desse gráfico que eu te mostrei aqui. Se eu quero 5% de nível de significância, e eu estou cortando dos dois lados, eu quero para mais e para menos, estou cortando dos dois lados, então significa, obviamente, que é 2,5 para esse lado, 2,5 para o outro lado. Ok? Então eu estou buscando os Zs que fazem essa área ser 2,5. Obviamente, como você já entendeu da outra aula, vão ser os mesmos valores de Z, só que com sinais diferentes, né? Para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. É até por isso que aqui eu tenho menos Z e aqui mais Z, né? Ok? Então, você sempre vai ter que pensar dessa forma. Ele falou 95% de confiança, ou seja, nível de significância 5, ou seja, metade para cada lado, você vai na tabela procurar 2,5. Agora vamos para a tabela. Essa tabela aqui é a melhor para esse caso, na minha opinião. Porque a gente olha aqui e percebe, pô, eu quero que essa areazinha tenha 2,5. Isso você já entendeu. Então significa que a área preta acumulada vai ser 1 menos o 2,5%. Então a gente está procurando 97,5. Porque, né? 1 menos 2,5% vai dar 97, vai dar 0,975, certo? Então, aqui, ó. 975. Onde está a mãozinha aqui? E onde está a mãozinha está na linha 1,9 e na coluna 0,06. Então, 1,96. Ah, nossa, é completamente o caminho oposto. Exatamente, o caminho oposto. Vamos ver se é esse que aparece lá. É esse mesmo. Ok? Então, falou 5 divide. Se tivesse falado 1, seria meio por cento para cada lado. E assim vai, sempre metade. Então, beleza. Daí agora é só você resolver essa conta, né, banal aqui. E daí você encontra o seu intervalo de confiança de 95% para essa situação. Então, para essa situação específica, com esse tamanho de amostra, com esse desvio padrão, com essa média, daí você vai ter, e com esse intervalo de confiança que te interessa, você vai ter isso aqui. Vai de 14,684 até 15,8316. Então, é daí que sai o para mais e para menos lá das pesquisas, né? Ele já, se eles pudessem, né, eles não fariam os 2 pontos percentuais para mais e para menos. O problema é que, como eu te falei, é um custo-benefício. Para que você tenha mais precisão, você precisaria ter muito mais medidas, por exemplo, né? Ou ter alguma técnica que te dá um desvio padrão menor. Sei lá, os caras, eles não podem fazer pesquisa no Brasil todo, só no sul e no sudeste. Entendeu? Daí o desvio padrão já aumenta. Né? Coisas assim, entende? Tem ações que... Então, essa coisa do alfa sobre 2, na verdade, não importa muito. Eu podia só pensar em Z mesmo. Isso, Tá. dá para dizer dessa forma. Muito bem. Legal. Então ele vai dar a interpretação aqui. E é isso. Legal, legal, legal. Vamos ver se a gente tem um exemplo aqui para isso. Aqui já é um exemplo de T-Student. Eu não quero fazer T-Student ainda. Aqui é um para ti, olha só. Bem, você percebeu que não tem muito segredo. Deixa eu arrumar aqui para ti. Qual que é o segredo aqui? O segredo é achar o Z na tabela. Claro, fazer a interpretação do problema, né? Óbvio. E achar o Z na tabela. Seu intervalo de confiança vai ser basicamente dado por esse cara aqui. Z alfa sobre 2. Esse cara é sempre associado com intervalo de confiança. Até você já até sabe qual é o valor para esse caso. Sigma dividido por raiz de n. É mais ou menos a média. Ok? Então você vai conseguir encontrar o intervalo de confiança dessa forma. Beleza? Você tem a apostila aí que eu te enviei, tem a tabela, né? Te enviei também. Use de preferência essa tabela que começa do começo.
Tá, acho que eu vou ter que pensar mais um pouquinho. Bem, tu pode abrir lá na apostila, no exercício mesmo, que a gente acabou de ver, mas na prática é só jogar na fórmula, entendeu? É só jogar nessa fórmula. Só Uhum. ler o enunciado e jogar o Z nessa fórmula, o sigma, né? São coisas que você já tem, ó. Tipo, esse cara tá aqui. Esse cara tá aqui. Aqui, aqui. E isso é daqui. Que, em especial para 95% a gente já viu no exercício anterior, que era 1,96. Aí acabou. Tá resolvido o problema. Quando a gente fala do alfa, a gente está falando sempre em porcentagem. Então, é 1 menos 0,95, é isso? Ahn, bem, o alfa é o 5%, né? Então é 5 ali. O alfa é 5 e não 95. Oh, Jesus. Sim. Então, 0,05. Isso. Tá. Então você está procurando ali o 0,05, ou seja,
metade disso, né? Então 2,5, certo? É isso que você está procurando lá na tabela. 1 menos o 2,5, né? Você vai procurar na tabela 1 menos 2,5%, que é 0,025. É que eu tô pensando do outro lado do igual, 1 menos alfa. Ah, sim. É sim. O 1 Tá, menos alfa é o 95%. perfeito. 1 menos alfa igual a 95%, exatamente. Achei um pouco estranho pensando em plausibilidade biológica, que eu tenho um número negativo aqui. Vou te mostrar. Negativo é estranho. É estranho. Tem uma anotação no meio que é só para eu lembrar depois de como é que eu chego na tabela.
Bem, esse valor que tu obteve, não tá certo, não pode estar certo. Acho que você colocou zeros a menos na calculadora. Aqui 1,96 é 0,008. Não tem como isso ter dado 0,15. Faz essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 1,96 vezes 0,008. 0,01568. Ah, Então, tá bom, então. então não vai ficar negativo. Exato. Beleza. Então, a ideia é essa. Show de bola. Vamos pegar a próxima. 0,02. É, é isso aí. Então, deixa eu abrir aqui. Nham, nham, nham. Bem, então beleza, você já sabe fazer para a distribuição normal, ótimo. Agora vamos ver para a distribuição T-Student, que é quando a amostra é pequena. Daí, intervalo de confiança e tal, a mesma história, para de parar. Ó, o que que muda na forma? Muda que agora não é mais Z, é T. Esse S aqui é o desvio padrão da amostra. E é isso. Então, vai mudar simplesmente isso. É T. Daí vai ter que procurar o T lá na tabela. Então, aqui ele está pedindo intervalo de confiança de 99%. Então, é 0,5% para cada lado, certo? Então, você tem que ir lá na tabela procurar o 0,5%. Mesma conta, mesma história, mesma análise. Agora, vamos lá na tabela verificar o T, né? O T para 0,5%, só isso tu não vai achar na tabela, né? Tu precisa também verificar quem é o grau de liberdade. Eu falei para você sobre grau de liberdade na outra aula. Esse negócio aí, grau de liberdade, é o que tem a ver com a quantidade de dados, não é mesmo? Então, quantos dados nós temos aqui? 25. Significa que o grau de liberdade é 25 menos 1, 24. Então, vou abrir a minha Sim. tabela da distribuição T. Aqui. Muito bem. Eu já entendi que eu quero 0,5% de cada lado. Porque aqui no enunciado a gente está lendo um nível de confiança de 99%. Então, 1% repartido no meio. Um grau de liberdade de 24. Então, a gente vem aqui no 24. Então, 24. E a gente quer 0,5%. Então, onde é que está o 0,5% aqui? Peraí, deixa eu ver um negócio. 0,5% Não mesmo? parece estar em nenhum lugar, né? Não, calma aí, meu. Tá aqui, ó. Ah, não. É que essa tabela em específico, ela já leva em conta que a gente tá pegando dos dois lados, entendeu? Ai, como é que eu posso explicar isso sem parecer migué? Mas é um fato. Aquela tabela Z que nós estávamos trabalhando serve tanto para os problemas de probabilidade que a gente estava fazendo, quanto para esses de intervalo de confiança. Agora, essa aqui, ela já está levando em conta que nós estamos quebrando para mais e para menos aqui, ok? Então, eu não vou olhar no 0,5%, eu vou olhar no 1% mesmo. Por isso que a resposta está aqui no 1%, tá vendo? Ok, então ela já sabe que a gente está querendo o para mais e para menos. A tabela já sabe isso. Então eu não vou procurar aqui nessa tabela aqui. Pode ser que num outro livro que tu pegue seja outra coisa. Mas nessa tabela que eu tenho, que está aqui, que eu te enviei, não sei se eu te enviei, é,
ela, em especial, já sabe que a gente quer o para mais e para menos. Então eu só olho diretamente o 1% mesmo. 1%. Ok? Então Uhum. aqui, 2,797. Ok? É uma coisa dessa tabela. Então tá aí. Muito bem, 2,797. Daí, sabendo esse dado, volta para cá e vai jogando as coisas, né? E chega na resposta. Então, ter student igual. A lógica é a mesma, né? Só muda os valores. Ok? Lembrando que essa resposta que você obtém, ela nunca é uma resposta exata, perfeita. Ok? Porque é probabilidade. Né? Você pode dizer que você tem 99% de certeza, 99% de confiança que sua resposta está certa. A ideia é essa. Ok? Então, bem tranquilo, né? Muito bem. Ah, olha só, eu não vou te pedir para fazer o exercício aqui, porque a gente já fez, né? E um exercício de textudo. Não, pior que seria legal fazer um exercício de textudent para tu procurar, para tu saber procurar. O problema é que não tem um exercício de textudent aqui. Então a gente vai continuar vendo a matéria e depois eu misturo um de textudent com proporção. Então, eu vou falar um pouco da proporção, mas eu preciso ir no banheiro. Então eu vou falar bem brevemente, vou e já volto. Qual que é a ideia da proporção? Às vezes você não tem informações de média e desvio padrão. E mesmo assim você quer construir o seu intervalo de confiança, simplesmente baseado em probabilidades, em porcentagens. Né? Você tem ali a quantidade total, você tem o quanto em média acontece algo. Tendo isso, tendo essas duas informações que eu acabei de falar, o intervalo de confiança que tu queira estudar, você já consegue criar, a sua estatística, ok? Então a ideia é essa. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para tu abrir a apostila e dar uma lida nesse exemplo 3.7, tá? Não sei se ficar bom de ler aí, senão eu vou ter que diminuir muito a letrinha aqui. Não, tô coberta aqui, eu pego. Eu preciso ir no banheiro. Só um minutinho.
Voltei. E aí, deu uma lida no. Opa. Deu uma lida naquele exemplo? Sim, eu tô me organizando para tentar fazer o exercício. Ah, que legal. Só para ver se eu entendi tudo certo dessa nova fórmula. E começa a mudar as letras, já vai me dando um negócio. Qual que é a sua dúvida? Quando ele começa a falar, antes do exercício, que ele vai dar a fórmula e dizer certinho, o que é mesmo esse tio sozinho, do P com circunflexo, N maiúsculo? Tá mais para cima um pouquinho antes disso. Ah, tio com circunflexo animal. Ah, sim, sim, sim. É, tem um e depois tem dois. Aí eu não lembro mais o que cada um deles Bem, tu significa. não precisa se preocupar com isso, tá? Porque é só uma simbologia, vamos dizer assim, para você entender que está normalizado a sua distribuição. Com média zero e desvio padrão um, vamos dizer assim. Ok? E quando tem um em cima do outro, igual o que está à direita? Um tem um em cima do outro, como assim? Eu tenho um circunflexo em cima do outro à direita lá em cima. Esse P, dois circunflexos, Ah, esse isso P aqui é pequeno. equivalente. Equivalente, né? É. Porque o que que é esse P aqui? Você já entendeu que é tipo probabilidade, né? É o que você Uhum. quer dividido pelo que você tem. Sim, o Então, sucesso, o fracasso, P, o que esses aí, esses eu consegui acompanhar. note que quando a gente está escrevendo a distribuição da proporção, a gente está utilizando basicamente a distribuição normal. Então, meio que é uma aproximação, entendeu? Mas funciona bem. Então, por isso que ele está colocando aqui aproximadamente, né? Porque funciona Entendeu? bem, mas tu não pode dizer que é a mesma coisa. Esses são detalhes de estatística, assim, que a gente não precisa se preocupar muito. É que eu lembro que no passado remoto eu sabia essas notações matemáticas aí, me dá um nervoso, porque eu não lembro mais. Bem, não precisa se preocupar com isso. Por hora, o que você precisa se preocupar é conseguir fazer a interpretação e é isso, conseguir fazer a interpretação e jogar os valores no lugar certo. Muito bem. Então, continuando. Pegar aqui. Exercício. Muito bem. Vamos dar uma lida nesse exercício. Aqui, como você já entendeu, é só jogar naquelas fórmulas e pronto, né? Você só precisa ler o exercício e entender quem é quem. Anotou as fórmulas, né? Anotei. Certo. Então você entendeu também que o que tu tem que usar aqui no 99% é justamente a distribuição normal, né? Então, beleza. Vamos lá. É, então, tenta encontrar o valor do Z, pode ser? Para começar Uhum. assim. Show. Se eu vi certo, é no 2,55. 2,55. Você está me dizendo que o valor do Z para esse nível de confiança é 2,55, é isso? É isso.
Mas agora que eu tô reparando, alguns números se repetem no final da tabela, né? É verdade. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Então como é que Mas eu vou que. saber? Não, calma aí, é porque o final da tabela a gente mal usa. A gente vai usar aqui, ó. E também repete pra caramba, né? Olha só. Tá aqui o nosso 99%, certo? Uhum. Qual valor você tinha dito que dava? 2,55, que Não, tem não, que não, ser não. 0,5% para cada lado, certo? Não, 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 não. É Então meio eu tô por cento para cada procurando lado. o 0,995. Ah, é verdade. Me bola. Exato, você tá certo e eu tô errado. Você está certa e eu estou errado. Então tá aqui 1, 2, 3. Então provavelmente a gente quer esse cara. Pera, Então, mas aí, tem, ó, tem muitos, tem muitos. Eu tô viajando. Tem começa um, na linha dois, 2,5, aí tem uma sete. par, uma pá na 2,5, no 2,6 tem também, eu nem tinha visto, daí também me lasca. Ah, é que os númerozinhos estão muito pequenos. Ah, eu tô muito velho, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente quer o quarto. Vou pegar o cara do meio. 1, 2, 3, 4. Então 2,5, 2,5, 8. Parece que esse aqui é o número mais apropriado para ser 1%, tá bom? Não entendi. Olha só, a gente não tem, a gente quer meio por cento, certo? Sim, Então aqui tá os caras que essa tabela que não tem a quarta precisão ali, apresentam como, sim, como 1%, meio por cento. Este, certo? certo. Tá. A ideia, como tem mais de um, é pegar a média deles. Ah, tem isso, eu não tinha observado. Eu até vou anotar. É isso aí. Daí, para pegar a média deles, em vez de eu simplesmente somar todo mundo, perder meu tempo fazendo isso, eu já peguei o valor que está no meio, porque ele vai ser a média. Que destes 7 valores que tem 0,995, 67, vai ser o quarto valor. É o quarto que está no meio. É esse. Esse aqui. Então fica 2,58. Entendeu? Beleza? Pegou a ideia? Muito bem. Acho que acho que a ideia é essa, tá? Daí, uma vez que Tá, você só tem esse valor, cadê? porque ele me deu dois valores, que aí agora eu fiquei na média, com qual proporção eu devo usar. A proporção Ele vai me... ser sempre o valor que você quer dividido pelo que você tem, né? Então é esse dividido por esse, certo? Esse vai ser teu P. Tá. Então, essa coisa do metade dos engenheiros, blá blá blá, isso é blá blá blá. Peraí. Ele quer o que ele tá interessado. Pois é, me parece ser um blá 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 mesmo. Ah, então tá. Só uma coisa pra contextualizar, ok? Uhum. Mas a gente vai ver que esse tipo de contextualização, quando for fazer teste de hipótese, é bem importante, tá? Pra ver se Sim, o teste da hipótese sim, tá sim. certo ou não. Beleza? Tá, Então tá bom. Bem, nós voltamos na terça que vem, certo? sim. Então até lá. Tchau, tchau. Tchau.